A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Todos bem? Eu estou bem, graças a Deus. Jesus, ele é fiel. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, gravando esse vídeo para responder um comentário. E o tema desse vídeo hoje é: será que servir a Jesus é uma prisão? Será que servir Jesus ser escravo? Esse é o tema do vídeo. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta de uma pessoa, um comentário que deixou num vídeo meu. Tá aí na playlist, se vocês quiserem assistir. A respeito de tatuagem, se cristão pode ou não fazer tatuagem. Então perceba, meus irmãos, que esse é o tema que eu vou estar abordando hoje. Então eu vou estar lendo aqui para vocês o comentário dessa pessoa que deixou nesse vídeo meu. Então eu vou estar gravando esse vídeo porque eu tô sentindo aqui dentro de mim de vir trazer então esse vídeo, porque eu fiquei um pouco chocada com o comentário dessa pessoa e eu queria dizer para você nesse vídeo se é ou não ser escravo, servir a Cristo, se servir a Cristo é uma prisão. Então, vou ler aqui o primeiro comentário que ele deixou no meu vídeo. Deus proíbe ter tatuagem, mas permite ter escravos. E foi bem irônico. E ainda ele escreveu, colocou na frente, kkkk. Aí mais à frente, devido eu ter respondido ele colocou mais assim: sei, 3 pontinhos. E aqueles que eram chicoteados, você chama do quê? Imagina santinhos vestidos de branco, cantando o dia todo, glória, aleluia, falando em línguas estranhas. 3 pontinhos. Para mim, esse lugar sério, o inferno. KKKK, ele postou. Desculpa, meus irmãos. Este foi o comentário que ele deixou no meu vídeo. Sim, eu respondi, mas então eu decidi trazer esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho nesse tema, nesse assunto. Perceba, meus irmãos, que no tema do vídeo em que ele comentou era se cristão poderia ou não fazer tatuagem. Ou seja, porque nos dias onde que nós estamos vivendo, as pessoas, se não está na Bíblia, as pessoas, elas não têm bom senso de saber que quando você aceita Jesus, ele diz assim para você na sua palavra: aquele que quiser vir após mim. Então ele diz assim: se você quiser vir, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga. Jesus, ele nunca vai te proibir de nada. Seja você cristão ou você tem a sua religião que for, Jesus, ele não vai te proibir de você fazer nada. Até porque a religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Só é filho de Deus aquele que faz a vontade de Deus. Esses são seus filhos, aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Porque quando Maria e os seus filhos chegaram no livro de Mateus e mandou chamar Jesus, então um dos seus discípulos disse que a sua mãe e seus irmãos estavam chamando ele. Então ele diz: quem é minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, não significa que você aceitou Jesus só porque você aceitou Jesus. Você já é filho. Você é filho quando você obedece, você faz a vontade de Cristo, ou seja, você obedece a sua palavra, você caminha no centro da vontade de Deus. Então, naquele vídeo em que eu fiz em questão de tatuagem, se pode ou não, que Deus proíbe ou não, Deus não te proíbe a nada, tá? Cabe a você ter bom senso. Cabe a você, porque Jesus ele diz que nós deveríamos ser imitadores
imitadores de Cristo. Então, o seu exemplo é Jesus. Se você é um cristão, então você é sal e luz. Você tem que se parecer com Cristo. Percebam, meus irmãos, que no mundo onde nós estamos vivendo, a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias haveria diferença daqueles que servem ou não a Deus. Então, é nítido. As pessoas que estão lá no mundo, elas sabem, elas conseguem identificar uma pessoa que verdadeiramente serve a Cristo, que é sal e luz, que é um cristão. As pessoas sabem por quê? Porque as pessoas, fazem questão de se parecer com Cristo. Agora você que fica procurando de alguma maneira versículo na Bíblia para justificar o seu pecado, eu queria dizer para você, você nunca teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, você precisa nascer do Espírito. Não é porque você está no mundo que você é do mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui pelo um curto período de tempo. Jesus disse que ele iria preparar lugar, mas que breve ele voltaria. E percebam, meus irmãos, que dia após dia está se cumprindo a palavra de Deus aqui nessa terra. As pessoas, elas ficam procurando se está escrito ou não na Bíblia, porque se não achar na Bíblia, elas querem fazer. Mas eu queria dizer para você, você tem que ter bom senso, seu exemplo é Jesus, seu noivo é santo. Seu noivo não é uma pessoa humana, é Jesus Cristo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Porque Jesus, ele disse na sua palavra no livro de Coríntios, 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não me deixarei levar por nenhuma delas, porque cabe a você ter bom senso se é ou não, se você pode ou não, se aplica isso na sua vida ou não, se você aceitou Jesus, isso não aplica mais na sua vida. Essa decisão é sua. Se você é uma pessoa que carrega a presença do Espírito Santo dentro da sua vida, certamente o Espírito Santo ele vai te alertar, isso não me agrada. Certamente o Espírito Santo de Deus ele vai convencer o seu coração que aquela ali não é a vontade dele. Percebe? Então, meus irmãos, aqui no segundo comentário, ele disse, e aquelas pessoas que eram chicoteadas, você chama do que isso? Você chama do quê? Aquelas pessoas, meus irmãos, que eram chicoteadas, era porque elas não negavam o nome de Jesus. E perceba que hoje em dia as pessoas, por causa de outras influências, estão negando o nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu, entendeu? Aquele que me confessar diante dos homens. E as pessoas, meus irmãos, elas estão tendo vergonha de dizer que são cristãs, elas estão preocupadas com o que as pessoas vão achar nos padrões humanos, elas querem se encaixar, mas eu queria dizer para você, se você é um sal, você é luz, se você é um verdadeiro cristão, um remanescente nessa terra, você nunca vai se encaixar nos padrões humanos, porque o que o mundo quer é o pecado. É fazer a vontade da carne e nós vamos caminhar na contramão, que é a vontade de fazer a vontade de Deus. E aquelas pessoas que eram chicoteadas dentro daquelas arenas, era porque elas não negavam o nome de Jesus. E aquelas pessoas que o açoitavam, que o castigavam, que batia, era porque eles queriam que aquelas pessoas, elas viessem a negar o nome de Jesus, mas elas não se prostravam ao outro Deus, porque você seguir a Cristo, fazer a vontade de Cristo, isso tem que ser uma decisão tomada, firmada. É uma aliança que você está fazendo com Cristo até a morte. Porque a palavra do Senhor nos diz, dar-te-ei a coroa da vida, aquele que for fiel até a morte. Perceba, meus irmãos, que Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, também ele foi porque ele não negou Jesus. Aqueles moços também, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha, foi por amor a Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Então,
Se você decidiu servir a Cristo, viver a Cristo, você vai até as últimas consequências. Perceba, meus irmãos, que as pessoas, pelo pecado, quando elas querem adquirir bens materiais, riquezas, elas procuram entidades de espíritos malignos. Elas vão, meus irmãos, até as últimas consequências. Porque hoje em dia as pessoas estão pensando só no mundo, aqui na terra, no bem material, mas estão se esquecendo de buscar o mundo espiritual, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então, essas pessoas que era chicoteada dentro daquelas arenas, e não era porque era vontade de Deus, é porque é uma decisão. Nós aqui nessa terra, nós temos que ir até o fim por amor a Cristo, por amor, para nós podermos entrar no reino dos céus, porque perceba, Jesus, ele era Deus, porque a palavra do Senhor não era, não, ele é, né, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor nos diz que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, então ele é só um. Mas a palavra do Senhor nos diz que desde a fundação do mundo, que o Cordeiro estava preparado, porque Deus, ele sabia que o ser humano poderia cair. Então a palavra do Senhor também nos diz que Deus olhou de cima, não viu um justo sequer, estava todos destituídos da glória de Deus. Então você imagina, meus irmãos, Jesus, sendo Deus, ele se fez carne, homem, habitou no nosso meio aqui na terra. Ele foi até o fim. Foi chamado de demônio, Belzebu, ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi vendido, chicoteado, humilhado, caluniado. Tudo que você pensar, Jesus, ele foi até o fim por causa de você. Agora, você acha que para você alcançar o céu, você vai ficar aí bem no banho-maria, levar uma vida desregrada, fazer o que a sua carne quiser, e você vai entrar na porta do céu? Você não passa, não. Porque os seus próprios pecados te condenam. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela não volta vazia. Ela não volta. A porta do céu, ela é estreita. Ela não passou e nunca vai passar por reforma. Se você quiser entrar, você vai ter que se encaixar na palavra, na vontade de Deus, que a palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. As pessoas se destroem, meus irmãos, com as próprias mãos e acham que servir a Cristo é ser uma escravidão. Sabe por quê, meus irmãos, essas pessoas dizem isso? Porque elas estão na carne, não foram libertas, nunca pisaram no Santo dos Santos e vive neste mundo fazendo a vontade de Satanás. Por isso que essas pessoas acham que servir a Cristo é uma escravidão. Porque você tem que renunciar às suas vontades e fazer a vontade de Cristo. E dando continuidade aqui na resposta para o comentário desse moço, ele diz que imagina santinhos vestidos de branco, cantando o dia todo, glória, aleluia, falando línguas estranhas. Para mim, esse lugar, sério, esse lugar é o inferno. Meu amigo, eu queria dizer para você, peça perdão para Deus hoje, você está blasfemando. Você está blasfemando contra Deus, e com Deus você não brinca. Você pode brincar com as pessoas, com o ser humano, mas com Deus você não brinca, porque o céu é um lugar de paz, um lugar almejado, desejado por mim, por todos. Você está cego, você precisa que Deus, o Espírito Santo, venha tirar as escamas dos seus olhos, porque você não sabe nem do que você está falando. O céu é um lugar de glória, é um lugar de paz. Você sabe, meus irmãos, por quê? Porque essas pessoas que era chicoteada e morria crente, nascia, e mais, quanto mais eles matavam, mais nascia crente, mais nascia profeta, mais nascia pessoas. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Essas pessoas decidiram por Cristo, porque quando você tem experiência com o Espírito Santo, você pisa no Santo Santo, você ouve a voz de Deus, você se sente amado, cuidado, você não quer compromisso mais com esse mundo, não. E o céu de glória não se compara com esse mundo de tristeza, de dor, de perseguição e de calúnia, não se compara, de aflição, porque no céu, meus irmãos, lá, morte e choro nunca mais. Não tem dor, não tem enfermidade.
Meu Pai, por isso que a palavra do Senhor nos diz que para entrar no céu é com muito esforço, muito esforço. Esforça-te. Jesus, ele disse na tua palavra, esforça-te, tem de bom ânimo, porque aqui na terra, meus irmãos, não é brinquedo não. Você acha que Jesus, ele sendo Deus, foi brinquedo para ele? Foi facinho para ele? Não foi não. Jesus, ele vivia no jejum, oração. Ele era santo, meus irmãos. Ele não usava dos seus poderes em benefício próprio. Ele usava dos seus poderes para libertar as pessoas, as pessoas que estavam cativas por espíritos imundos, pessoas enfermas, ressuscitar mortos, para que a glória de Deus viesse se manifestar e as pessoas viessem conhecer o evangelho. Mas morar no céu é algo tão desejado. Eu falo por mim, meus irmãos, por mim. Porque essa pessoa que fez esse comentário é uma pessoa cega. O inferno, eu queria dizer para você, não queira conhecer, não queira ir para lá. Porque a palavra do Senhor nos diz que lá o fogo não apaga e o verme não morre. Então eu queria dizer para você, servir a Cristo não é uma escravidão. Não é uma prisão, só é uma prisão para as pessoas que estão na carne. Porque aquelas pessoas que andam no Espírito de Deus, servir a Cristo é um prazer. Você sabe por que Jesus ele diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave? Porque quando você tem um encontro com Jesus, você pisa no Santo do Santo, eis que tudo se fez novo, nova criatura és. Para você as coisas desse mundo já ficou para trás. O que o Espírito Santo de Deus tocar em você e dizer para você que isso não agrada, você abandona. Aquilo ali não é um fardo para você carregar. Por quê? Porque você já pisou no Santos dos Santos, você sabe como é ter intimidade com Deus, como é ser cuidada, amada por Deus. Então eu queria dizer para você, moço, que veio aí e fez esse comentário, você se arrependa, peça perdão a Jesus pelos seus pecados e que Jesus venha ter misericórdia. Entrega a sua vida a Cristo. Ele pode mudar a sua história. E esse lugar que você diz com um monte de santinho, que hoje você rejeita, talvez no dia da manhã esse possa ser o seu maior desejo no seu coração. E que Jesus venha te abençoar poderosamente. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Se você chegou até aqui e sentir no seu coração de compartilhar essa mensagem, de se inscrever no canal, deixar seu like, que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. A paz do Senhor.